Eu confesso a vocês que eu sempre tive muito medo de prosperar. Porque a prosperidade, durante muito tempo, na minha mente, ela tinha uma conotação negativa. Porque eu via muitas pessoas que depois que prosperavam, não precisavam nem prosperar muito. Melhoravam de emprego apenas, as pessoas mudavam. Eu conheci pessoas que, espiritualmente falando, entraram na igreja junto comigo e só porque tinham dons espirituais, começaram a pregar, aquelas pessoas já mudavam o jeito de ser, se tornavam pessoas arrogantes, prepotentes. E falei que falar daquelas que compravam uma casa, ganhavam dinheiro e as pessoas mudavam. Você olhava para a pessoa e a pessoa já não olhava mais nos seus olhos, a pessoa já totalmente diferente daquela pessoa que você conheceu. Então eu tinha muito medo disso. Até eu entender que antes da pessoa cair de fato, acontecem alguns sinais. Existem alguns sinais que o inimigo usa para derrubar pessoas que estão sendo abençoadas por Deus. Se você é uma pessoa que está buscando a bênção de Deus para sua casa, para sua família, bênção financeira, bênção espiritual, você precisa entender quais são os erros principais, que é onde o inimigo consegue pegar as pessoas e acabar com sonhos e projetos. Na história da Bíblia de hoje, eu quero falar sobre os 4 erros que Salomão cometeu e que fizeram ele perder tudo. E esses 4 erros que Salomão cometeu, eu já cometi alguns deles na minha vida em alguns momentos. E Deus me fez entender, Deus me abateu e me fez entender que o caminho da bênção está no perdão, está em se voltar para Deus. Se você não quer cometer esses erros, se você quer viver a promessa de Deus na plenitude, fica comigo porque a história da Bíblia de hoje é para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Carlos Gonçalves. O nosso História da Bíblia está no ar aqui no nosso Café com Palavra. Abra um sorriso e vem, porque a mensagem de hoje vai falar forte ao seu coração. Eu quero ler com vocês um texto bíblico aqui, muito forte, muito especial. 1 Reis, capítulo de número 11. Olha o que diz a palavra do Senhor, o verso 1. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas. Escuta isso, versículo aqui, olha o que Deus falou. Vocês não poderão tomar mulheres dessas nações. Deus havia falado, olha, mulheres amonitas, moabitas, edonitas, não é para vocês tomar. Olha o que Salomão fez, gente, fez totalmente ao contrário. Deus falou aos filhos de Israel, vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque estas o farão o coração de vocês se desviarem, para que sigam os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Meu Deus do céu. A história de Salomão, gente, é uma história muito linda. Salomão, todos nós sabemos que ele é filho do rei Davi. Sim, o Davi, que era pastor de ovelhas, o Davi humilde, o Davi que era o mais simples da casa, o menor da casa. E Deus coloca Davi numa posição elevadíssima, ele se torna rei de Israel. Perto da sua morte, Davi chama Salomão e faz Salomão um juramento. Dentre as coisas que Davi pede para Salomão, ele fala, Salomão, seja homem. Salomão, não abandone as leis do Senhor, seja fiel ao Senhor, não se desvie dela. Davi dá conselhos para que Salomão não erre, para que Salomão não cometa os erros que ele cometeu. Porque mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi cometeu muitos erros. Davi teve muitas falhas e está tudo bem. Porque isso não quer dizer aqui que se a pessoa for de Deus, ela não vai falhar. A ideia aqui não é dizer, olha, você não tem que falhar, você não tem que errar, não. Se puder evitar falhar, com certeza. Se você puder viver sem falhar, maravilha, mas nós vamos falhar em algum momento. Isso não vai ser desculpa para eu falhar. Mas se você falhar, não é o fim. Peça perdão, recomece e volte atrás. Mas existem erros que te afastam do propósito. Os 4 erros que eu quero falar aqui de Salomão, gente, esses erros afastaram Salomão totalmente daquilo que Deus tinha para a vida dele. Antes de eu falar sobre os erros, eu quero que você coloque já nos comentários. Eu não vou cometer esses erros. Coloca aí, eu não vou cometer. Coloque já liberando essa palavra. Hoje você vai aprender para não cometer, mas já libera antes. Eu não vou cometer esses erros. O primeiro erro que Salomão comete, gente, nós lemos aqui, foi o casamento com mulheres estrangeiras. Primeiro erro.
Esse texto de 1 Reis, capítulo 11, Deus deu uma ordem clara. Olha, as mulheres dessas nações não é para vocês casarem. Vocês não devem casar com essas mulheres. Tem mulheres aqui no nosso meio. Era muito comum os israelitas casarem entre eles mesmos. Pessoas da mesma tribo, serviam a mesma fé, estavam debaixo da mesma cobertura espiritual. Esse é um assunto muito importante de tratar aqui. Porque há mais de 20 anos eu sou pastor, e volta e meia chega alguém em mim dizendo: pastor, eu conheci uma pessoa, mas a pessoa não é evangélica, essa pessoa é de outra religião. Entendo o que eu vou falar aqui, porque é o que eu falo para a pessoa. O problema não é a pessoa ter outra religião. O problema é você se casar com essa pessoa. O dia que você quiser ir no culto, essa pessoa vai assistir lá a missa. Ela vai no centro, ela vai onde é a religião dela. Então o casamento vai estar separado, um para cada lado. Porque quando nós casamos, gente, casamento é compartilhamento. É você compartilhar a vida com essa pessoa. São duas pessoas católicas, vão as duas para a igreja católica. Duas pessoas espíritas, vão as duas para o centro espírita e está tudo bem. Você está entendendo? Não é diminuir e menosprezar ninguém, não. Os dois precisam estar no culto se são evangélicos. Porque senão vai dar briga, gente. Eu falo porque eu vejo isso. Pessoas casam com pessoas de religiões diferentes e domingo é o dia, geralmente tem celebrações em várias religiões. Então a pessoa quer ir para o culto, o católico quer ir para a missa, o espírita quer ir para o centro e assim por diante. O budista quer ir para a reunião do budismo. E está tudo bem. É o que a pessoa acredita, é o que a pessoa gosta, é o que a pessoa segue. Não é querer mudar. Então se você puder escolher diferente, pastor, eu sou casado, meu marido não é, minha esposa não é. É diferente. Nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus. Mas se você tiver a opção de escolha, gente, você está solteiro e pode escolher, escolha alguém que fala a mesma língua, alguém que professa a mesma fé que você. Alguém está entendendo isso? Coloca aí se você está entendendo. Não é sobre mudar ninguém, não é sobre bater na religião de ninguém. É sobre escolhas. Deus deu uma ordem aqui, olha, Salomão, olha Israel, esse tipo de mulheres dessas tribos não casam com ela. Inclusive, gente, as mulheres adonitas, eram mulheres que nasceram do pecado de Ló. Lembra que eu falei? Eu ministrei, depois você escuta a mensagem que eu falei. Quando terminar essa, você escuta a mensagem sobre Ló em Sodoma. Coloca depois a mensagem de Sodoma, você vai entender sobre isso. É muito forte essa mensagem de Sodoma. Então, as mulheres moabitas e as mulheres amonitas eram mulheres que nasceram do pecado de Ló com as filhas. Olha o povo, debaixo de maldição. Como Abraão, gente. Como Salomão, alguém filho de Davi, alguém debaixo de uma promessa, vai se juntar com uma pessoa assim. Você entende isso? Elas serviam outros deuses. Ia dar choque em algum momento, ia dar problema. Mas eu estou apaixonado, eu estou amando. Não, paixão passa. A paixão diminui. Existem decisões que têm que ser tomadas não pela paixão, mas pela razão. É o amor inteligente. É você não ser levado pela paixão, porque a paixão vai você fazer loucuras, mas com o passar do tempo, o fogo da paixão diminui, porque é normal. Quando a paixão diminui, o que sustenta é o amor. E o amor, gente, não é emoção, o amor é razão. O amor é cuidado. O amor é zelo, o amor é trato. O primeiro erro foi esse. Salomão casou com essas mulheres a ponto de ter 700 esposas e 300 concubinas. Como é que alguém consegue lidar? Ele queria fazer alianças políticas com os reis, pais dessas moças. Mas essas alianças fez Salomão cometer o primeiro erro. Casou com mulheres estrangeiras para fazer essa aliança, e isso foi desviando o coração de Salomão de Deus. O segundo erro que Salomão cometeu: idolatria e abandono da fé. Influenciado por suas esposas, Salomão permitiu a construção de altares para deuses estrangeiros, como Astarote, Milcom, Quemós, Moloque, e passou a adorá-lo, gente. Pior que permitir construir foi o que ele fez na sequência. Ele começou a adorar esse Deus, quebrando a aliança com Deus. Mesmo após ser advertido várias vezes, Salomão continua. Então primeiro ele casa com mulheres estrangeiras. Depois ele começa a idolatria e abandona a sua fé. Lembra que eu falei que não é sobre forçar ninguém a mudar? Mas Salomão aqui se deixou levar, ele abandonou a fé dele. E daí a desculpa, sabe o que é, pastor? Mas eu vou trazer ele e vou ganhar ele para Jesus. Você quer ganhar para você, irmã? Seja sincera, vai. Eu vou ganhar ele para Cristo, pastor. Minha irmã, cuidado. Eu converso com pessoas, gente.
Ah, pastor, eu gosto de fulano de tal, ele é meio agressivo, bate na mãe dele, mas não sei o quê. Minha irmã, ele só vai mudar a vítima, ele vai passar a bater em você. Você está entendendo? Tem sinais que Deus mostra, a gente precisa só entender. Então ele se casa com mulheres estranhas. Ele pratica a idolatria, o abandono da fé. O terceiro erro, gente, olha o que Salomão começa a fazer. Ele começa a ter ganância e a cobrar impostos pesados das pessoas. Para sustentar o luxo que ele tinha, o palácio de Salomão era riquíssimo. Para sustentar o luxo, Salomão ele começa a fazer construções grandiosas. Um exército enorme. Para isso, para manter isso, Salomão ele impõe tributos altíssimos, o trabalho forçado ao povo, tornando sua administração uma administração opressiva, que gerou insatisfação em muita gente. Então uma coisa foi puxando outra. O casamento errado. Ele saiu da fé e automaticamente começou a ostentar. Eu atendo pessoas, gente, que para mostrar para a família, para mostrar para pessoas, para mostrar para amigos que está bem, se afunda em dívidas. Se afunda no cartão de crédito. Eu tenho que mostrar para minha mãe, para meu pai, para meus cunhados, minhas irmãs que eu estou bem. E sai todo final de semana e faz festa, faz churrasco. Se tem condições de fazer, glória a Deus. Mas se você não tem, tenha uma vida mais simples, uma vida mais regrada. Mas que você consiga manter, que você consiga sustentar. Você não precisa buscar a aprovação de ninguém. Se resolva internamente. Salomão queria compensar alguma coisa aí. Ostentando dessa forma, ele queria mostrar alguma coisa para alguém. Não tem necessidade. Para que tantas mulheres, para que tantas concubinas? Para que tanto luxo? Para que tanta coisa, meu Deus do céu? Para quê? A ideia aqui não é que você seja alguém escasso, não. Mas é que você tenha uma vida boa, próspera, abençoada. Quem me conhece, quem já fez mentoria comigo, sabe. A vontade de Deus é que tenhamos uma vida próspera e abençoada. Mas para quê? Todo extremismo, gente, é ruim. Ser escasso ao extremo e ser ostentador ao extremo é ruim das duas formas. Eu estive em Dubai, é o segundo lugar mais rico do mundo, perde só para Abu Dhabi. Mas em matéria de ostentação, Dubai está em primeiro lugar. E é um país que só tem 26 anos, gente. O Dubai foi construído nos anos 2000, 26 anos tem Dubai. E pensa na ostentação, os carros, os prédios, os arranha-céus daquele lugar. Gente, é luxo puro. Luxo puro. Pessoas ostentam ali o tempo todo. Pensa num lugar onde você olha e fala, meu Deus, como eu sou pobre. Ah, meu Deus do céu. A quarta, e antes de eu falar sobre o quarto erro, o quarto pecado de Salomão, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva agora, clica aí no botão inscrever-se. Todos os dias tem história da Bíblia para você aqui. Dessa forma profética e abençoada. Então se inscreve aí, isso. Já deixou o like no vídeo? Coloca o like aí, todos vocês, coloca o like. Qual foi o quarto erro, o quarto pecado de Salomão, gente? A vaidade e o egoísmo. E esse erro aqui eu cometi. Salomão buscou prazeres pessoais e a sua própria glória, em vez de se dedicar exclusivamente ao trabalho divino, ao bem-estar do povo. Como está escrito no livro de Eclesiastes, onde relata sua busca insaciável por prazer. A vaidade. Agora eu posso, agora eu sou, agora eu tenho. Ei, como eu já fiz isso. Não, agora eu já consegui o que eu quero. Agora eu quero mostrar, quero esfregar na cara de quem não acreditou em mim. Para que isso? Para que querer mostrar para alguém? Para que querer pisar em alguém? A vaidade. Vaidade, tudo é vaidade. E ele se tornou alguém extremamente vaidoso. Vaidoso no sentido de querer mesmo mostrar-se, de pensar em si, de não olhar para o povo, de oprimir o povo e pensar em si. Deus um dia me trata, Deus um dia me leva dentro de uma olaria, numa revelação que Deus me deu. E ali Deus me mostrou um monte de barro dentro de um balde e disse, olha, esse barro aí dentro é você, Carlos, eu te quebrei. E eu passei por um dos vales mais difíceis na minha vida. Eu vou falar aqui em outro vídeo, em outra situação, vou falar isso. Passei por um dos vales mais difíceis que eu achei que não ia suportar. Deus falou, eu te quebrei, mas vou refazer você um vaso novo na minha presença. Glória a Deus por isso. Ah, irmãos, esses 4 erros trouxe como consequência na vida de Salomão. Deus levanta adversários contra Salomão. O reino, após a morte de Salomão, é dividido. Ah, teve briga, teve tantos problemas.
A riqueza de Salomão acabou não sendo suficiente para evitar que o seu reinado terminasse enfraquecido e dividido. O reinado acaba. Os problemas chegam. Porém, Deus está dizendo para ti: ei, a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Que esses erros não venham ser cometidos na nossa vida. Nós possamos estar distante disso tudo e viver a promessa de Deus. Você que quer viver a prosperidade de Deus sem cometer esses erros, coloque aí: eu vou viver com sabedoria. Peça aí: eu vou viver com sabedoria. Coloque isso. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, dai-nos sabedoria, entendimento e discernimento para vivermos o melhor dessa terra, para agradarmos ao Senhor e fazer aquilo que precisa ser feito. Tira de nós a vaidade, o orgulho, a prepotência, para que possamos honrá-lo em tudo que fazemos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém. Manda para alguém que precisa entender que a simplicidade não tem nada a ver com pobreza. Dá para ser próspero e simples ao mesmo tempo. Deus abençoe.